Olá, pessoal. Papo Easy na área. Primeiro episódio 2024. Cara nova, cenário novo. Muitas surpresas para vocês aí nessa temporada de 2024. O nosso tema desse nosso primeiro podcast é desbloqueio o poder dos dados na indústria. E a gente não poderia ter convidado mais bacana, mais que vai conseguir agregar muito valor na nossa conversa que o Everton. O Everton, ele é um profissional de ampla experiência, justamente nessa área de ciência de dados e a gestão de relacionamento com o cliente. Com mais de 35 anos de atuação em tecnologia da informação, ele é reconhecido por sua habilidade em construir pontes entre áreas e tecnologia, para oferecer sempre a melhor jornada para o cliente. Autor de mais de 20 livros, é fundador de projetos sociais, como a Escola Sem Livros, e é palestrante e professor, e é convidado por instituições renomadas para fazer palestras. E hoje o Everton está aqui conosco. Everton, cara, prazer de estar aqui junto com nós. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês todos. Nesses meus 5 anos que eu estou completando em Curitiba. E é bom saber tudo que está acontecendo em Curitiba e conhecer empresas como a de vocês, com a iniciativa, trazendo uma novidade para o mercado e trazendo uma nova indústria que a gente precisa melhorar também. Everton, me conta um pouquinho da tua trajetória, né? Qual que foi a tua trajetória até você chegar a ser um palestrante requisitado como você é hoje? Hoje o Everton Anunciação, que nasceu lá em Brasília, minha turma de infância, Renato Russo, aquela coisa toda. Viveu toda aquela adolescência lá. Só que eles tinham talento de cantar. Eu não tinha nada. Eu falei, não, então um jeito eu vou trabalhar com informática, né? E eu trabalhei, e aí saí de Brasília, fui para os Estados Unidos, Berkeley, estudar, morei nos Estados Unidos, depois voltei para São Paulo. Porque não dá, a cabeça abriu tanto, eu falei assim, não vou voltar para morar para Brasília. Minha família toda está em Brasília, minha família, meus pais, meus irmãos. Mas eu falei, não vou voltar para Brasília, minha cabeça abriu tanto. E aí fiquei em São Paulo durante 22 anos. Quanto tempo nos Estados Unidos, Everton? Fiquei 2 anos. 2 anos em Berkeley. Porque eu tenho um passado meio estranho e maravilhoso ao mesmo tempo. Porque hoje, no Brasil, eu tenho um livro, eu sou o primeiro autor de livros de Linux e Unix no Brasil. Sistema operacional concorrente do Windows, chamado Linux e Unix. E esses meus livros são usados até hoje em concurso e em faculdades. Foi o primeiro escritor, até hoje é usado, eu não trabalho mais com isso. Linguagem aberta. Linguagem aberta, open aberto. E sempre acreditei naquilo da democratização do acesso. Só que eu sempre pensei no usuário, na experiência do usuário, e eles ainda não tinham tanta experiência para usar um sistema avançado como Linux e Unix, né? Hoje, graças ao Android, facilitou tudo isso, né? O linguajar. Só que, e aí em São Paulo, morando em São Paulo durante 22 anos, que eu consolidei minha carreira, foi uma escola também maravilhosa. Eu tenho muito nome em São Paulo, consolidou lá. Mas eu falei assim, não quero morar pro resto da minha vida em São Paulo. E eu sempre vinha para Curitiba, a trabalho, a lazer, e aí eu estou 6 anos morando aqui. E o que aconteceu nessa trajetória inteira, Christian? Eu posso dizer que na minha trajetória, desde que eu comecei como programador, em 83, eu falo que até no ano de 99, eu trabalhei na área de back-office. Desenvolvendo sistema de RP, folha de pagamento, programas normais, todos os tipos de programas de computador, gerenciando, para todo tipo de segmento. Só que em 99, de repente, eu falei assim, eu acho que o profissional de tecnologia, ou qualquer profissional, tem que fazer a mudança antes da mudança chegar. Se antecipar. Em 99, eu tive uma intuição assim, olha, os espanhóis foram expulsos da América Latina, mas eles vão voltar com dinheiro para comprar tudo. Minha intuição dizia isso, então eu vou estudar espanhol. Fui para a Argentina, estudei espanhol, não o melhor inglês, o melhor espanhol para estudar, mas a Argentina era muito bem cuidada naquele momento. Estudei espanhol e a Telefônica era amada lá. Odiada no Brasil, mas amada lá. Mas eu estudei espanhol. E aí eu cheguei aqui, voltando para tomar um happy hour, depois que eu voltei, de repente um amigo meu fala assim, Everton, vem trabalhar com CRM. Eu falei, o que é isso? É de comer? Só que naquele momento, olha o que aconteceu, Christian. Em que ano mais ou menos isso? Em 99. CRM em 99. Ninguém sabia que era isso, era moda. Todo mundo falando assim, direito. De repente, mas olha em que escola eu caí. Naquele momento, a principal empresa que estava investindo no CRM no Brasil chamava Atento. Atento, que foi o quê? A Telefônica dominava na Espanha, na América Latina. Veio chegar no Brasil e pensou assim,
para que eu vou montar uma empresa do zero? Ela comprou a maior empresa de call center do Brasil, chamada 4A, que é do Alexandre Ascioli, que hoje é o maior empresário da noite carioca, trouxe o YouTube para o Brasil, ganhou tanto dinheiro com essa venda, mas a Atento se consolidou com os call centers que ele tinha aqui no Brasil. E nesse momento eu fui chamado para ir para dentro da Atento, implementando o CRM da Vantive, uma solução que era muito conhecida, imbatível no mundo. Oracle não conseguia, PeopleSoft não conseguia bater eles. E aí eu comecei a entender CRM. Só que tinha os programadores muito técnicos. Eu não, sou um cara também de negócio. Eu recebi formação de negócio, de tecnologia, de processo de CRM. E aí me apaixonei de vez. E aí eu saio do back-office e vou para o front-office, que são um sistema de CRM, diferente do cliente, de canais, e chama front-office. E aí me apaixonei de vez. E nesse momento eu estava estudando o Peter Drucker, que diz assim, nunca brigue com marketing, senão você vai perder. Verdade. E o cara que trabalha com front office tem que lidar bem com marketing, com time comercial, seja humilde, crie pontes, não seja reativo. E aí, desde 99, eu trabalhando com front office, com CRM, com business intelligence, montando vários data warehouse. Vem a parte de business intelligence, que junta tudo. Então, eu falo que hoje no Brasil, eu falo que CRM, experiência do cliente, data inteligência, é como o carnaval em Salvador, no trio elétrico. Tem gente que está na pipoca, ainda nem entrou no camarote. Tem gente que já está no camarote. Mas você precisa de tudo isso. Sim. Você tem que ter um bom back-office, Sim. um bom sistema integrado, para permitir a visão 360. Mas tem gente que ainda não sabe o que é. Então, assim, eu pude acompanhar toda essa evolução que está acontecendo no Brasil, e hoje eu tento ser esse cara, não completo, eu estou sempre aprendendo, mas tem a visão do todo, de uma empresa, dos funcionários. Então, hoje eu estou nessa junção do back-office, front-office e analytics, para ajudar qualquer empresa, nas consultorias, nos livros que eu escrevo, mas sempre aprendendo, nunca sabendo de nada, aprendendo, trazendo as pessoas melhores que eu para trabalhar comigo, tendo humildade, a hora de dizer que eu não sei, contratar na hora que eu não sei, fazer na hora que eu tenho que meter a mão na massa. É um pouco disso, né? Esse é o Everton. E, em paralelo, escrevendo os livros. Porque eu podia estar em qualquer lugar do mundo morando hoje, Christian. Qualquer lugar do mundo, pensando só em mim. Não, eu quis ficar no Brasil para fazer o Brasil crescer. Eu falo que você, fazendo podcast, a gente é tipo aquele coelho na São Silvestre. Não é para ganhar a corrida, é para puxar as pessoas que vêm atrás. Então, hoje, com meus livros, com tudo que eu compartilho com meus 40 mil seguidores no mundo, eu estou entre os 10 influenciadores no mundo, na minha área, de governança de dados, experiência do cliente e CRM. Porque é muita coisa acreditando no Brasil tornar referência, né, nessas 3 linhas. Né? É importante, né, a gente ter pessoas como você que, apesar de ter várias outras oportunidades, às vezes até em regiões que podem ter mais facilidades de você levar o teu conhecimento, apostar no Brasil, né? Sim. Eu, que meu background é mais da qualidade, né, da parte de gestão, eu vejo pessoas assim como, por exemplo, o próprio Falcone, Vicente Falcone, né? Sim. Puxa, era para ser muito mais reconhecido, muito mais visto do que ele é, porque ele é uma referência. E o Pascoal, né, que é o nosso maestro, enfim, acaba o pessoal de fora tendo muito mais visibilidade dos nossos valores internos, né? E esse projeto social da Escola Sem Livros, Everton, o que você pode me contar? Vamos dizer assim, eu tenho várias palestras programadas para esse ano aqui no Brasil, fiz aqui já no Via Soft Connect, outras palestras que eu fiz. E durante a pandemia, o que aconteceu? Eu sempre usei dados. Eu sou um cientista de dados, jornalista de dados. Então, lá já em 96, eu querendo me conhecer como homem, como ser humano, porque eu trabalho com informática, eu trabalho com tudo assim, porque eu não pego os dados também para entender. Então, em 96, quando eu estava chegando em São Paulo, tá bom, eu queria entender assim, quem é esse Everton como ser humano? Eu peguei dados do IBGE, da Social Security nos Estados Unidos, da União Europeia, e a primeira grande pesquisa que eu fiz, Christian, foi o quê? Por que as pessoas separam? Por que as pessoas separam? Separam porque não amam, porque amam, porque é isso. E foi a primeira grande pesquisa que eu fiz. Só que um cientista, ele não tem que saber, às vezes ele nem nasce com a pergunta certa, nem com a resposta certa. Por exemplo, um exemplo para não ter viés.
Olha um exemplo. Eu falei, tá bom, se eu não posso entender o casamento pela porta de entrada, porque um pode casar pela pressão, pela inveja, pela carência, mas os dados vão ser claros na saída. E qual a saída de um casamento? O divórcio, as separações, isso lá nos dados tem tudo, os motivos. Então eu peguei dados do mundo inteiro, por que as pessoas separam? Finanças, separação, traição. E com isso, eu lancei o primeiro livro na época, porque além dos livros técnicos, eu tenho os livros comportamentais. E aí, nesse momento, eu cheguei à primeira grande conclusão, que é o quê? Nunca se case antes dos 30. Isso em 96. Esse livro, por exemplo, que é já uma teoria de jornalismo de dados, criou uma série do programa Fantástico chamada Trocando em Miúdos. Ah, sim. Os 3 episódios do Fantástico baseados no meu livro. Aí eu passei pela Hebe Camargo, vários programas de TV, né? Uma outra coisa também, esse mesmo conteúdo virou o primeiro aplicativo do mundo de terapia para casais chamado A Fila Anda. Saiu pela Veja, todos os portais do mundo. O primeiro aplicativo no mundo foi eu que montei. Ou seja, são dados que geram produtos. Isso também, essa mesma mentalidade eu usei nas empresas. Eu vou lá, é bom você entender a história da empresa, por que ela é aquilo. Toque na ferida, vai embaixo da... Vai lá, não busca só o dados bruto, busca a história. E aí, com isso, o que aconteceu? Na pandemia, eu resolvi dizer assim, tá bom, olha, eu sei que a cada hora no Brasil acontecem vários problemas. Eu tenho esses dados, o que acontece, por que acontece o divórcio, por que acontece o bullying, por que acontece o assédio, por que acontece corrupção. Eu tenho dados brutos do que acontece no Brasil a cada hora que impactam uma família. Eu falei assim, tá bom, a minha escola, essa ONG que eu montei, chamada Escola Sem Livros, tem essa finalidade de levar palestras gratuitas para pessoas de qualquer classe social, adultos e adolescentes, e a gente tem feito para presídios, para escolas públicas aqui, para comunidades, são palestras de 3 horas levando inteligência emocional. Então, você que está assistindo aí, se você tiver na sua comunidade aí lugares que precisam de palestra, é só procurar a gente na escolasemlivros.org.br que a gente vê com você como levar esse conhecimento para vocês, para a sua comunidade. E aí sim, a gente leva o quê? Essa palestra de 3 horas que mostra para você como você pensar, como você decidir. Porque muitas escolas estão formando o cérebro, mas não está pensando, mas e a emoção, e o coração? E é o resultado de tudo que eu juntei nos últimos 30 anos, de inteligência emocional, respeitando tudo de conhecimento de outros pedagogos. Então, esse é a consolidação da Escola Sem Livros, né? Sensacional, Everton. Olha só que legal. Eu vou tentar fazer um link aqui, vamos ver se eu vou ter sucesso. Tá. A gente da IS 360, a gente tem uma missão, um propósito, que é tornar fácil a comunicação entre vendas e operações, Certo. que impactam finanças. Sim. Tudo é dado. O quanto você vende, para quem você vende, quando consome, como você produz, qual que é a sua capacidade, quanto você gasta para fazer isso, quanto você recebe para fazer aquilo. Só que o cara de vendas, ele vende dinheiro. Ele bate a meta financeira. É um cara emocional, é o cara que te diz que comercial não tem passado, virou o mês, tem que começar tudo de novo. Já o cara de produção, ele está buscando eficiência, ele quer o menor estoque possível, ele quer fazer a menor quantidade de setups possível. Por quê? Porque isso é complexo para ele. Então é o quanti e o quali. Dados, emoção, pessoas. Cara, como é que se relaciona tudo isso, cara? Isso é muito engraçado. Ontem tem eu fui contratado para uma palestra lá para São Paulo, para fazer daqui um mês para uma empresa. E eu já tento dar o choque para o contratante, dizendo assim, calma, porque eles pensam muito assim, porque às vezes esse vendedor é assim, porque às vezes a própria mentalidade do dono da empresa. Só que eu tenho que mostrar para ele que tudo está interligado, o produto, o serviço agregado. Então eu falo assim, eu não quero ser contratado só para ensinar o cara a vender no WhatsApp. Se é isso que você quer, não sou essa pessoa. Eu vou olhar a empresa como um todo. Então, assim, ele me contratou. Mas eu falo assim, eu vou tocar na ferida, talvez você não quer ouvir. Como é que está a sua retaguarda da sua empresa? Como está a parte do produto? Porque se o produto for bom, o WhatsApp vai ser o mais fácil. Ou seja, respondendo a sua pergunta, às vezes, alguém tem que ter coragem de dizer não. E mostrar para ele o produto, a relação entre produto, serviço. Porque se você deixa só preocupado com a venda, tem umas estatísticas tristes que acontecem ainda no Brasil, que é o quê?
Às vezes, num banco, por exemplo, você pega um banco tradicional, um gerente de banco, ele tem normalmente 2.000 clientes para atender. E tem cooperativas bancárias que um gerente só tem 150 clientes. Ou seja, tem muito mais relacionamento. Porque é uma coisa de longo prazo, de qualidade. Está no custo. Já é assim que eles querem o filiado ou associado da cooperativa. Já o banco varejão, ele não está preocupado, ele quer escala, agradar o acionista. Só que mal sabe, está dando um tiro no pé. E qual é o tiro no pé que eu te falo? Quando esse gerente sai daquele banco, ele leva os 2.000 clientes para o outro banco. Ou seja, o cliente era do banco ou do gerente? Sim. E por isso que o gerente, o dono do banco, tem que pensar assim, eu tenho que criar produtos, uma estratégia maravilhosa que o cliente queira ficar, independente do gerente. Então, respondendo sua pergunta, a gente tem que ter a coragem de dizer não para o acionista de longo prazo, dizendo assim, olha, a gente está dando um tiro no pé, porque você ganha 20% agora, mas daqui no ano que vem a sua empresa vai falir e vai ganhar só 5%. Tem um tempo de maturidade de negócio. Tem que mostrar o produto. Quando o produto é bom, você cria uma fidelidade. E o melhor, esse cliente indica para a família. Ele traz o herdeiro, ele traz o vizinho. Tá? Então, eu sou um cara que tem gente que não gosta muito das minhas postagens, que eu falo assim, o acionista ele tem que ser lembrado, sim, mas às vezes ele tem que ser esquecido. Só que o CEO, o dono da empresa, ele tem que pensar assim, ok, ele quer o 20% ao ano, e o bônus dele, mas se você pensar no bônus agora, o do ano que vem você não vai ter o bônus. Porque muitos CEOs são demitidos no segundo ano. Porque o acionista quer um outro CEO para poder dar 20%, mas não pensa em 4 anos, 5 anos. Então, é essa grande discussão que eu tenho que trazer. O cliente vai ficar com você de 35 anos, como fica em algumas cooperativas bancárias, mas não fica naquele banco. Porque está pensando só em vendas, não está pensando no ciclo todo de longo prazo. Né? É uma luta que não vai demorar um pouco ainda para acabar, Christian, mas é uma luta que vale a pena. Você tocou num ponto aqui, cara, sensacional, que eu vou tentar amarrar sua experiência como precursor do CRM com essa característica, né? Cara, qual que é a riqueza de dados que um CRM pode trazer justamente para que a empresa não seja refém do seu vendedor, no sentido que o cliente é de quem? Esse ativo é de quem? É do vendedor, que tem o relacionamento, ou da empresa? Como é que o CRM te ajuda com relação a isso? Christian, é legal essa sua pergunta, porque desde que eu morei em São Paulo, até quando eu morei em São Paulo, os 20 anos lá, eu fiz muito CRM, experiência do cliente, para o B2C. Foi muito legal, aprendi muito do consumidor final. Só que chegando aqui em Curitiba e no sul do Brasil, desde 6 anos atrás, eu fiz muita implementação de projeto B2B de CRM para a indústria. Muitos projetos. Desde a Demilá, Docol, várias empresas, que é B2B. A Marisol, em Jaraguá do Sul, várias coisas. E é tão legal esse aprendizado, essas duas dimensões. Isso me lembrou o que na indústria? Quando você fala isso, me lembrou, tem mais ou menos uns 15 anos atrás, uns 10 anos atrás, quando eu vi numa entrevista, a Fiat, num evento de relacionamento com o cliente lá em São Paulo, o presidente da Fiat chegar em público e dizer assim, desculpa, a gente tem que pedir desculpa, que a gente nunca fez CRM. A gente sempre deixava para o representante, a concessionária fazer, e eles também não faziam. E a gente tinha base de dados, não sabia o que fazer. E como recuperar esse tempo? E passaram esse tempo, 10, 15 anos. E agora a gente está na indústria na seguinte fase. Tentando educar essa indústria que achava que não precisava preocupar com o consumidor, B2B ou B2C. Mal sabe o dinheiro que ela perde e não cobrar o distribuidor, o representante comercial. Que o representante comercial também ele é mimado, acha que ele não tem que fazer nada. Então, hoje a gente tem implementado em algumas indústrias o giro de carteira. Olha, representante comercial, se não está trabalhando direito, vai para o televendas. Televendas, se não está trabalhando direito, vai para o WhatsApp do representante comercial. Porque o cliente é da empresa, não é de ninguém. E todo mundo tem que estar sendo medido. Agora, não. E tem situações que a gente implementou, Christian, do tipo, quando a gente liga naquele cliente pequeno, que o representante comercial não atendeu direito, o cliente fala assim, nossa, você me ligou, empresa? Nossa, o representante nunca me ligou porque ele só quer tirar pedido de R$1 milhão, ele não quer meu pedido pequeno de R$100 mil. É isso, acontece isso, está aqui diariamente. Porque
Porque a indústria ficou mal acostumada. Ela não está atacando nesse nicho que tem muito dinheiro para girar e não está atacando. E ela tem medo de entrar em atrito com o representante comercial. E o representante comercial fica lá no ego, lá, não, eu só vou visitar o caviar. Então, respondendo sua pergunta, essa base de dados ela tem que ser orgânica, circular por todo mundo. Eu sempre discuto nos meus livros que a base do cliente, todas as áreas de empresa têm que lutar para tirar o cliente do marketing, circular, logística, canal, e todo mundo tirar um pouquinho do lucro desse cliente, numa experiência líquida e bruta daquele dado. Eu posso ganhar o dinheiro de uma boa entrega, eu posso pegar o dinheiro, um lucro de uma experiência na área de aniversário do cliente. Todo mundo é capaz de gerar valor naquele dado. Agora não, as outras áreas não se especializam, os funcionários ficam muito reativos, só deixa para o marketing fazer tudo. Não é o correto. Então, respondendo a sua pergunta, tem empresas que a gente já desenhou um roadmap de longo prazo. Porque a empresa via, por exemplo, o franqueado como inimigo. Não. Aquele franqueado, se você der informação para ele no bairro Batel, ele vai começar a fazer campanhas locais. Fazer uma degustação de produto no Batel. Só que a indústria fica, não, eu não vou entregar a base de dados para ele. Se você não entregar, ele não vai ganhar. E nem você vai ganhar como indústria novos pedidos. Sabe? Então ainda está essa guerra. Então, respondendo a sua pergunta, para mim, CRM, experiência do cliente, não é que passou. A grande dinheiro está no BI, no dado. Deixe o dado circular na artéria corporativa, que cada órgão vai tirar o melhor lucro no momento certo, né? No canal correspondente. Né? Até há poucos anos atrás, essa questão do dado dependia muito das pessoas ou fazer um apontamento ou um registro. O que as novas tecnologias estão nos ajudando para que esse dado seja muito mais frequente e muito mais exato do que era antes? A LGPD, a gente que é consumidor, mas também tem a parte de indústria, eu tenho uma grande certeza. Nós consumidores, eu sou um consumidor mimado, preguiçoso. Eu, por exemplo, eu acredito, hoje, Everton, o meu ego diz que eu fiz o Itaú mudar processos. Eu fiz a Claro mudar processos. Porque lá atrás, eu sabia que a ouvidoria resolvia coisas, por exemplo, o Itaú. Eu sabia que a ouvidoria do Itaú resolvia coisas que o call center normal não respondia. Então, eu já ia direto para a ouvidoria. Hoje, as ouvidorias falam assim, eu resolvo desde que passou no call center primeiro, tem que ter o número do protocolo. Ou seja, a gente consumidor, a gente muda empresas, as empresas mudam por causa da gente. O que eu quero dizer com isso, Christian? Eu dou consentimento do meu dado se eu ver valor naquela experiência. Então, respondendo sua pergunta, eu falo assim, eu vou dar consentimento para uma indústria controlar meu estoque do supermercado, da minha geladeira, meu dispositivo, se ela me avisar antes que eu preciso comprar água, que eu preciso comprar um alimento. Só que me mostre a experiência antes. Eu acredito que toda a indústria, no varejo, um dia no futuro vai ser web service, API. Eu entrego todas as informações, me mostre o valor. Garanta que aquele dado não vai ser usado de forma antiética, não ética. Vai ser o dispositivo de IoT das indústrias, sensores de movimentação. Se eu estiver passando aqui no Batel, no Cristal, tem uma promoção aqui, única para mim, eu aceito. Mas me mostre valor. O problema é que eu estou passando por aqui, eu recebo uma oferta que não é relevante para mim, para o meu momento. E a empresa tem aquela informação. Ou seja, ele me dá uma oferta do que ele quer tirar do estoque dele, mas não o que eu preciso. Isso é errado. Você quer agradar o vendedor e não a mim. Então, respondendo a sua pergunta, as tecnologias, seja de mobilidade, geomarketing, que é muito ainda subutilizada, ela vai ser muito valor quando você mostrar para aquele cliente, olha, se você estiver passando por aquele lugar, você vai ganhar esse dispositivo, essa promoção. O cliente assina, ele autoriza. A LGPD, ele vai dar valor também quando você integrar na sua indústria, vem cá, naquela indústria lá, que eu já comprei aquele carro lá, por exemplo, da Hyundai ou da Sandero, que me mantenha uma vez por ano uma promoção do motor que a própria Sandero
a Renault consiga acessar o quilometragem do meu carro e me avise da manutenção. Mas o que acontece? A Sandero não me procura? Não me procura para isso, só procura para vender o novo modelo, mas não fala assim, o valor da informação. Você entende? Eles estão preocupados com vender o produto e não dizer assim, vem cá, você quer ser fiel da Sandero para sempre? Olha se você me acompanhar na jornada de 10 anos. Entendeu? E essa pegada mesmo, Everton, de você vindo de uma forma tradicional de você se relacionar, a indústria, o varejo com seu cliente, né? Nesse sentido de loja física, ter o contato vendedor-cliente, vem a pandemia, acelera toda essa questão de fazer a venda, a oferta de maneira digital, e agora a gente retornando um pouco para a necessidade do contato, de experimentar e essa experiência, e justamente não vender, porque hoje você vai numa loja, é engraçado porque às vezes quem vai na loja conhece mais que o vendedor que está vendendo o refrigerador. Sim, sim. Então você sabia que esse refrigerador faz isso, faz aquilo e tal? Não, né, você não quer mais, você quer o algo a mais. E como é que os dados, as pessoas, esses relacionamentos conseguem realmente fazer essa transição para que a gente tenha a mesma experiência que a gente tenha no mundo digital, no físico e vice-versa? Isso lá nos Estados Unidos chamava de showrooming, né? Esse conceito de... e às vezes tem umas redes lá nos Estados Unidos que é própria para isso, que ficou muito o quê? Às vezes o consumidor se especializa tanto na internet e só vai lá nessa loja só para experimentar, não compra e vai embora e compra na internet que é mais barato, né? Chama showrooming o conceito nos Estados Unidos, né? Lojas conceito. E olha o que acontece. O que eu falo sobre isso? Quando a gente teve esse boom da internet, muitas empresas que não estavam preparadas para isso tiveram que aprender. Faz parte, assim, aprende pela dor, né? Aconteceu o quê? Teve o lado bom, que todo mundo quis se adaptar às pressas na transformação digital. Teve o lado ruim, que nem todo mundo melhorou os processos na retaguarda. O que aconteceu? Por não melhorar o processo, o número anual de reclamações no PROCON saiu de 20 mil reclamações por ano. Durante a pandemia aumentou para 120 mil reclamações. Ou seja, as empresas melhoraram na venda, mas não melhoraram nos processos de entrega, de garantia de qualidade. É um pico enorme. Se você pegar os rankings de Reclame Aqui, PROCON, saiu, durante esses 2 anos, a média subiu para 120 mil reclamações. Porque as empresas prometeram, mas não entregaram a experiência total ou a qualidade de pós-venda. Então, o consumidor espera um vendedor mais especialista para dar segurança, ter um ciclo de venda mais longo. Não tenha pressa de vender. Se ele gostou do produto, ele vai comprar. Mas conquiste ele pelo seu conhecimento. Resolve o problema dele. Então, de novo, a gente cai naquela situação. A meta é importante. É bom vender, é legal. Só que se você não tiver um produto bom e um serviço bom, você vai estar sempre apaixonado pelo produto e não pela solução como um todo. Que o cliente aquela frase. O cliente, quando compra um parafuso, ele não quer o parafuso, ele quer o buraco. Ele quer resolver alguma coisa, sabe? A empresa tem que entender isso. Qual a finalidade daquele produto? O que eu vou resolver? Que às vezes você pode vender muito mais. É uma utilidade. E às vezes você vende mais agregado. E por quê? E aí você vê que nesse trio elétrico do carnaval que eu te falei, que eu comecei lá em 99, em CRM, que todo mundo achou que era um software, você comprava um CRM e resolvia todos os problemas da sua vida, nasceu a sigla Experiência do Cliente, nasceu agora Sucesso do Cliente, tudo isso para fazer o quê? O que é o básico. É ser gentil, empático com o seu cliente, com o seu vendedor, fazer um bom pós-venda. E vão criar novas siglas, até a gente olhar organicamente como um todo. A jornada toda. A jornada toda. Que a gente aprende quando isso... Porque é o que você falou, você vende qualidade. Mas na minha intuição, lá em 85, eu trabalhando com RP, implementando, eu era um programador simples. Eu pensei assim, em 85, eu estava sozinho lá em São Paulo, em Brasília, trabalhando como programador. Eu pensei assim, olha, em algum momento o pessoal vai se preocupar com qualidade no mundo. O que eu fiz? Eu peguei do meu dinheiro, fui para São Paulo estudar na Fundação Vanzolini, a maior certificadora de qualidade do Brasil. Eu fui estudar o quê? Certificação ISO 9000. Entendeu? Naquela época, e aí eu tenho um artigo meu, depois vocês podem procurar na internet, chamado Reengenharia 2.0,
que várias empresas já republicaram, que é o quê? Naquele momento, a reengenharia ISO era muito focada em qualidade de produto. Eu criei esse termo reengenharia 2.0, que é focado em qualidade na experiência do cliente. Independente de canal, independente de produto, né? Então é um pouco disso que eu acredito. Cara, e o nosso público, né, o pessoal que a gente procura fazer esse podcast, é normalmente o público da indústria. Sim. E da média, da pequena indústria, né, que escuta um pouco a gente falar de tecnologia, fala de dado, fala de transformação. Cara, você vê lá atrás, né, você está falando lá do século passado, CRM, século passado. Um RP, cara, um RP era uma coisa caríssima quando você começou a desenvolver RP, né? Era só grandes players. Hoje a gente tem soluções muito mais acessíveis e mais fáceis de implantar, mas naquela época você precisava tirar uma equipe para fora, ficar um ano para poder implantar o RP. Mas até hoje, cara, essas pequenas e médias empresas têm dificuldade com o que significa um relacionamento com o cliente, um CRM. Cara, que recado que você pode dar para essas empresas da importância de você gerar dados confiáveis, que vão não fazer com que você venda mais por vender, mas que você tenha uma jornada de longo prazo com esse cliente, um LTV. Quando você fala sobre indústria, me lembrou um projeto que a gente implementou de televenda, de CRM, por uma das maiores indústrias de moda do Brasil, que eu não vou citar o nome, mas é uma das grandes modas no Brasil. Essa indústria tem mais ou menos já tem 70 anos no Brasil. E eu vou te contar essa história que eu acho interessante. Eles queriam montar a área de televendas para trabalhar junto com CRM, com a área que não tinha um CRM também, e fazer esse diálogo, um representante, fazer aquela coisa, um push para a próxima geração dessa indústria. E olha que a indústria é grande. Tem muito dinheiro, mas nunca pensou nisso, estava acomodada. Mas olha, existem milagres que acontecem. Qual foi o milagre? De repente, eles publicaram uma vaga. Eu quero um gestor do meu sistema de CRM, de televendas, quero um novo funcionário. Divulgaram, buscaram currículos no mercado. Receberam vários currículos. Tá bom. Passou lá pro dono da empresa, ele olhou, tá bom. Olhou, tá, não falou nada pro RH, falou, tá lá, agora vai pro RH para ver o que é. Foi lá pro RH. O RH fez aquela triagem toda, leu, devolveu os currículos assim, ó, tá bom, dono da empresa, aqui os currículos que a gente selecionou. O filtro foi feito? O filtro, tá aqui, é isso aqui. Ele olhou assim, pô, mas cadê aquele currículo lá aquele currículo daquela pessoa assim? De repente o RH falou assim, não, acho que não se encaixa na nossa empresa, na nossa indústria. Eu acho que não tem muito a ver. Tá, mas eu quero exatamente algo que não tem nada a ver para a gente mudar para os próximos 50 anos. Eu não quero alguém que se encaixe na minha indústria, eu quero que mude. Contratar essa pessoa que não tinha nada a ver no currículo tradicional do RH e está dando um bom resultado. Lucro, performance. Ou seja, um dono de uma empresa teve coragem de mudar uma indústria familiar de 50 anos. Porque, normalmente, muitas pessoas de indústria são apaixonadas pela máquina, pelo fabril. Sim. O motor. E esquece que o dado é um motor também. É engrenagem, é o sangue correndo no motor. Então, o recado que eu dou para vocês é o quê? Tem que mudar a cultura? Tem. Só que, às vezes, desapaixone pela máquina. Vê o dispositivo, aquele IoT que está circulando, que o sangue é outro, não é o óleo, é o dado que está circulando. É ali que você pode lucrar, usando pesquisa operacional, várias outras técnicas, para dizer assim, aonde está o dinheiro? Show me the money, não é mais o fabril. O fabril é importante, sim, mas ele é um conjunto, né? É que, via de regra, né, você fica tanto tempo apagando incêndio nas coisas do dia a dia na sua fábrica e talvez não se dê a real importância que um dado muito bem estruturado, que pode gerar uma informação relevante, tem para o seu negócio. Então, para esse pessoal que está ali, às vezes, preocupado com vender mais e tal, de repente um dado bem analisado, não, eu posso ganhar mais vendendo mesmo. Sim. E o melhor, e se você pega soluções de dados, painéis interessantes, porque hoje, com as soluções que a gente trabalha com dados, você como eu,
E a gente já tem uma carteira, gerar uma carteira inteligente, robotizada, dispositivos automáticos, que faz aquela pessoa da indústria ser menos operacional, Sim. ser repetitiva, e sim deixar o ócio criativo para você, a empresa, aquele gestor do dado, pensar o que realmente é relevante. E não ficar tomando pedido. Porque uma vez a gente estava implementando no Banco BBV, do Bradesco lá em Salvador, o projeto de CRM, que é um dos maiores bancos, quando o Bradesco comprou o Banco BBV. Isso acontece em qualquer empresa, não é só banco. E a gente rola muito piada do tipo assim, será que o baiano é mais feliz que trabalha menos? E a gente paulistano trabalha mais? Mas olha o que aconteceu, olha a frase interessante. Eu estava lá trabalhando em paz, aí meu amigo paulistano chegou assim e ficou brincando com o baiano lá, dizendo assim, vocês estão em vida boa, só carnaval, isso, aquilo. O baiano nem estressou, só falou assim para... Eu estava a trabalhar lá também, mas não estava fazendo essa piada, quem fez foi meu amigo. Falou para ele assim... falou assim, você acha que a gente trabalha pouco? Mas eu prefiro ser assim do que formiga. A gente fez aquela assim, como assim formiga, né? Ele falou assim, você já viu formiga trabalhando? Ele falou, não, formiga fica subindo e descendo na árvore, mesmo não tendo nada para fazer. É isso, a gente tem que parar de ser formiga. Não é se movimentar não quer dizer que você está sendo sábio. Às vezes é o que você falou, com um bom painel, com boas informações automáticas, dispositivos, automação de processos, a partir de dados inteligentes, o próprio dado faz algo para você. E aí você vai ter o tempo, o ócio criativo, para fazer uma visita num cliente, em campo, fazer novos negócios, novos produtos. Receber um feedback. Receber feedback. E não fazendo formiga, achar que está correndo e não está fazendo nada. Você entendeu? Cara, e hoje, o quanto distante está para essa pequena e média empresa implementar um sistema inteligente de coleta de dados e geração de informação, um BI? Olha, Christian, isso eu encontrei no Brasil, encontrei no Chile, encontrei em várias empresas que eu trabalhei no mundo. Às vezes, já aconteceu isso, esse é caso real, nesses últimos 30 anos. Tem empresa de milhões de dólares, de bilhões de dólares ou menos, que a informação principal, como não foi sendo preparada para trabalhar dados, que o núcleo daquela informação está na mão de um cara, eu não tenho nada contra essas ferramentas, mas o núcleo da informação, a meta de produtividade de venda, a distribuição de carteira, é feita à noite de madrugada por um cara no Excel e no Access. Eu não tenho nada contra as ferramentas. Mas empresa que tem mainframes sendo alimentada no dia por um Excel. Porque aquele cara não compartilha o conhecimento, o motor. Que poderia estar para todo mundo. E olha, a gente já aconteceu de implementar do tipo, Christian, que o quê? A gente já fez ferramentas de CRM para vendedores, pegando dados do back-end, do RP, do tipo, olha, a gente já descobriu que, imagina que essa empresa tem 3 mil vendedores. Tá. A gente entregou para eles, olha, tem um vendedor rápido, voraz, a gente entrega para ele um dashboard bem bonito. Olha, isso, tem tudo para ele navegar, para ele brincar. E tem aquele vendedor que a gente entrega já mastigado, olha, você tem que fazer 7 ligações por dia, é isso, robozinho, faça isso. Os dois podem usar o que quiser. Tem aquele mais antigo, conservador, que quer trabalhar só com 7 clientes. O computador diz para ele assim, são 7 ligações por dia, só isso. E o outro, você entrega tudo para ele. Ele brinca. Quem rende mais no final do mês? O que brinca, o que navega com os dados. Flutuação de cliente, de carteira. Pô, esse cliente recebeu um crédito, eu já vou ofertar para ele o crédito, depois dou o bônus para comprar outra coisa. Esse que é automatizado, mesmo tendo uma ferramenta, ele é robô, só que é humano. Ou seja, a gente tem que mudar a cultura também dos funcionários. Saber, talvez ele seja melhor para ser gerir o vendedor do que está na venda. Tá? Teve um grande banco brasileiro, uma seguradora, que o diretor, presidente, teve a coragem de perguntar para todo mundo e prometeu não demitir. E ele prometeu e cumpriu. Ele perguntou para todo mundo que estava na linha de frente. Por favor, façam isso, me respondam. Vocês gostam de gente ou não gostam de gente?
Não pode estar na linha de frente a pessoa que não gosta de gente. Ele foi, cumpriu o que prometeu. Tirou aquela pessoa que não gosta de gente e colocou ele na retaguarda. Só deixou na linha de frente a pessoa que gosta de gente. É isso. É botar as pessoas certas no lugar certo. Porque daí com as ferramentas certas. Com as ferramentas certas. E que não veja a ferramenta como inimiga. Né? Porque é o que você fundamental. falou. Nossa, essa ferramenta não veio para tomar um emprego, mas fazer eu vender melhor, entregar melhor. E hoje, né, pela minha experiência, e é um pouco do que a gente propõe, né, fazer um pouquinho diferente, Everton, existem várias ferramentas. Hoje as ferramentas elas são muito acessíveis. Sim. Mas ferramenta por ferramenta, ela não vai te levar a lugar nenhum. Você precisa fazer o bom uso dessas ferramentas. Sim. E principalmente que essas ferramentas elas estejam interligadas entre si. Uma gestão de relacionamento que não esteja ligada a uma boa análise de mercado. E esses insights, essas oportunidades de gestão de relacionamento a um processo de previsão de demanda, está faltando, né? Então não adianta você também sair comprando. Sim. Isso não vai mudar a tua vida. Você tem que olhar o que realmente você precisa e fazer com que essas coisas aconteçam. Muitas vezes você vai oferecer uma solução no sentido de uma melhor previsibilidade de demanda, etc. Não, cara, não tem tempo para isso. Minhas pessoas são muito ocupadas em vender, elas não têm tempo para poder analisar o que a gente vai vender lá para frente. Eu não sei o que eu vou comer hoje. Eu lembro quando eu trabalhei no sistema de planejamento de fábrica da Votorantim Papel e Celulose, que era a Ripasa, naquela época, quando comprou VCP, tudo, para aquele mundo muito fechado do que é da papel. Participei de desenvolvimento de soluções como essa. É complicadíssimo o algoritmo, mas no final das contas vale a pena, que você vende melhor, produz melhor e o vendedor fica satisfeito com a demanda, com a entrega, o tipo de entrega, o momento de entrega. E quando você quando você trabalha integrado, esse time que eu falo que é um nado sincronizado, né? Você trabalhar com a produção, com a entrega, com a qualidade, o ciclo, você não vai ter muita perda. Olha por isso que eu te falo, o importante de você trabalhar bem no ciclo inteiro. Você nunca trabalhar só o seu problema. Dados que eu trago, por exemplo, quando eu trabalhei sobre o supermercado, varejista, hoje, o nível de perda na indústria é altíssimo. Altíssimo. Por causa de má codificação de código de barras, furtos, perdas de data de validade. Esse preço no mercado podia ser muito mais barato. Mas como você não controla direito seus sistemas, você cobra para o consumidor. Sim, você repassa essa ineficiência para o consumidor. Ineficiência não pode. Então é isso. Então, esses meus artigos que são odiados ou amados na internet, porque eu toco nessas feridas. Foi na APA Show, lá a maior empresa de supermercado do mundo, que eu fiz em São Paulo ano passado. Eu toco em feridas que ninguém quer tocar. Entendeu? E eu consulto as fontes. Ou seja, esse consumidor está pagando caro pela nossa ineficiência. E aí você vai falar assim, eu consumi, eu não sei. Não, é porque você não está tocando isso. Não estou falando que você vai resolver da noite para o dia, né? Mas chame os parceiros certos. Comece a se trilhar, caminhar. Primeiro arruma a sua base de produção. Depois arruma a parte de atendimento. Arruma a sua base. Porque hoje tem empresas que são amadas, referências. Porque elas começaram lá atrás. Elas não esperaram um software perfeito, mas começaram a caminhar. Colocaram as feridas no lugar certo, os profissionais no lugar certo, hoje escolhem os frutos, né? E hoje, cara, se alguém quiser realmente fazer uma transformação verdadeira, buscar uma solução ou uma consultoria que apoie ela a extrair o melhor possível dos dados que ela já tem para poder gerar insights, gerar novos clientes, o que você pode ofertar? Hoje, Christian, primeiramente assim, esse empresário, não importa se é pequeno empresário ou grande empresário, por exemplo, a minha grande provocação que eu fiz agora, por exemplo, na abertura da minha palestra no Soul Summit em Porto Alegre. A primeira grande provocação que eu trouxe foi o quê? Eu peguei dados e joguei para eles pensarem. Eu falei para minha plateia lá, eu falei assim, olha, ao sair daqui do evento,
leve esse conhecimento pelo menos para mais 3 pessoas. O cara deve pensar assim, nossa, eu estou saindo aqui com dever de casa. Eu vou aprender aqui e vou levar para casa para alguém? Sim. Por quê? Olha dados que ninguém quer falar. O sul do Brasil é referência como startup. Mas olha, eu peguei dados brutos. Tem esse artigo meu nas redes sociais. IBGE, BNDES, Ministério da Economia. Eu peguei os dados brutos e avaliei o quê? O maior nível de abertura de empresa nos últimos 5 anos, no Brasil. Sabe quais são os setores? Quais são os 2 tipos de empresas que mais se abrem no Brasil nos últimos 5 anos? Está lá, não acredita em mim, vai lá. Por assustador que são, não tenho nada contra esses setores, mas no Brasil o que mais se abre nos últimos 5 anos é o quê? Primeiro lugar, salão de beleza. Segundo lugar, distribuidora de bebidas. Mas aí o cientista faz a seguinte pergunta. Isso, só que eu não estou vendo um corte de cabelo crescer de forma inovadora. Um salão de beleza que vai cortar na minha casa. Será que estão abrindo por falta de preguiça? Má incentivo do governo? Ou baixo risco? Só que em contrapartida, o BNDES, eu cutuco também, são setores que ele dá menos dinheiro. Você entende? Então, é esses dados que tem a sabedoria. Então, respondendo para a sua pergunta sobre questão de consultoria. A própria empresa, às vezes, tem a solução. Só que, às vezes, ela não quer ouvir de um funcionário a sabedoria que ele tem, que está lá dentro. E confia num consultor. É legal, sim, a gente olha de fora o organismo. Quando você contrata a gente, eu, e no meu caso, a minha Universidade do Consumidor, eu tenho um pool de profissionais que a gente vai olhar de fora. Mas também a gente vai lá dentro. Seja na área de canais, na área de tecnologia. E na hora certa, aí sim, eu vou chamar um parceiro. Vou chamar talvez vocês. Vou chamar um outro cara. Vou chamar outra empresa, que são bons nos seus lugares. E melhor, um bom consultor como a gente tenta ser, a gente quer treinar vocês para vocês caminharem sozinhos. Eu não quero ficar lá dentro durante 20 anos. Entendeu? Eu já fui chamado para empresas que eu falei assim, a empresa estava tão no automático, fazendo uma coisa errada, de repente, tá bom, agora sim, eu já avaliei, eu vi o problema. Vou dar as grandes notícias. Dei a reunião na notícia. Chegou, terminou a reunião, o CEO me chamou no canto assim e falou, Everton, me beije, que me colocar na merda, você já me colocou. Falei, não te coloquei na merda. É questão que a empresa é tão automática, você não dá má notícia, que você ficou com medo de dar má notícia. Eu fui lá, tive a coragem de fazer para você. Você não vai ser demitido? E não foi demitido, só foi preparado agora para todo mundo olhar o problema. Tava todo mundo se enganando, com medo de dizer... Tava todo mundo dizendo só sim, ninguém dizia não. É isso, então a empresa tem que saber que vocês mesmos têm a resposta do problema. Só que às vezes vocês têm medo de ouvir, né? Então, nós enquanto consultores, Cristian, a gente só ajuda esse olhar. E aquele bom consultor vai treinar a própria empresa para olhar isso e continuar sozinha. Até o momento ela caminhar sozinha. Esse é o objetivo, né? Então a gente ajuda empresas de qualquer porte a caminhar sozinha, né? Cara, e ajuda sob forma de consultoria, assessoria, mas também levando um pouco do teu conhecimento através dos seus livros. Sim, sim. Cara, eu sim. queria falar um pouquinho dessa tua última publicação aí, cara. O que você pode dividir com a gente aí? Como eu sou aqui, como você falou aqui, profissional que gosta de construir pontes através de dados, eu tenho vários livros de pesquisa comportamental e tudo. Só que como no Brasil também tem muita gente, pessoas boas quanto que são estatístico, pessoas muito melhores que eu, e eu não sou estatístico. Eu sou mediano em matemática, mas eu sei pensar dados. Eu sei fazer as perguntas certas. Tem lógica. Tem lógica. Se eu não sei, eu vou lá pesquisar. Tem isso na sua empresa também. Não acha que você tem que ter só um cientista, um estatístico. É importante? É. Mas no momento você querer ir lá atrás. Então, o que eu fiz? Nesse meu livro chamado Cientistas de Dados e Seus Demônios, eu juntei a elite mundial de cientistas de dados, estatísticos de vários setores, de várias indústrias, para participar desse meu livro. Foi lançado semana passada. Hoje já está entre os 10 mais vendidos no Brasil, né? Porque tem gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Referência no mundo. PhDs, pessoas simples,
de vários segmentos bancário, industrial, que compartilha a sua experiência de como pensar dados. Como obter eu chamo de sabedoria digital. É o nome do meu artigo. Dado por dado não é nada. Você tem que trazer aquela sabedoria. E aí eu trago essa discussão para o quê? Abrir sua fome, seu apetite por dados, para depois você continuar, seja contratando nossa consultoria ou não, continuar caminhando sozinho, mas o quê? É um caminho sem volta. Não importa se você pega dados de um IoT, de um dispositivo, de um canal, do WhatsApp, você vai ter que gostar de dados, se apaixonar. Ele vai mostrar coisas que você não gosta, mas se apaixone por esse problema. Como diria o inventor do Waze, não se apaixone pelo problema, não se apaixone pela solução, sim pelo problema. E aí sim, depois você vai achar a solução. Então, é um pouco disso que a gente tenta trazer, né? E estou feliz. Está tendo uma recepção maravilhosa no mundo inteiro. E esse título é isso. Porque, só para vocês terem a noção, hoje, se você for ali numa mineradora, que você coloca lá aquele cara que vai perfurar para achar o ouro, 90% do tempo dele é para perfurar. 90% ele vai ficar cavando, até achar o ouro. Imagina, 90% cavando para achar o ouro. O cientista de dados, 70% do tempo dele é caçar a informação, para aí sim achar o dado. Por quê? Porque as empresas não estão preparadas para o dado. Uhum. É isso que eu trago. Esse é um dos demônios. Tem vários outros, né? Então, era justamente essa pergunta que eu ia fazer, Everton. E esses demônios, cara? O que atormenta a vida desses cientistas de dados aí? Primeiro, a maioria das empresas, seus sistemas não estão integrados. Esse é um dos piores demônios. Ele tem que... Eu estou para inventar até o final do ano, achar qual vai ser o padroeiro das empresas na questão de dados, né? Não sei se vai ser aquele santo polenguinho, aquele que você faz promessa, que você, se eu achar, eu faço 3 pulinhos. A gente tem que achar um padroeiro dos dados. Então, esse é um dos principais demônios. Como integrar informações. Porque hoje muitas empresas têm dados distribuídos, mas não integrados. O marketing tem um tipo de dados, o outro tem outro tipo de dados. A gente tem que fazer esse lado orgânico. Uhum. Criar uma governança de dados coesa, orgânica. Tá? Então, esse é um dos demônios. O outro demônio é o quê? Tirar o ego desse dono da informação. Putz, sensacional. Deixar ela fluir pelo corpo inteiro. E cada área obter uma vantagem. Se aquele dado está no momento da logística, cara da logística obtém o melhor lucro, experiência para aquele cliente a partir daquele momento da verdade. Uhum. Aquele dado saiu da logística, foi para o pós-venda, para o seu cliente, cara, você tem liberdade total para obter mais upsales, novos momentos. Agora não, todo mundo entrega para o marketing e não é o correto. Uhum. Cada momento da verdade você pode criar e deixar organicamente ela fluir. Então esse é um segundo demônio, que todo mundo achou que é só o marketing que pode fazer isso. Um terceiro que eu poderia citar, que é o quê? O cara de TI ser menos reativo, ele ser um cara de solução, não só de área de bits e bytes, está mudando. Um outro é o quê? Como a gente tem muita formação de dados, esse cara está ganhando milhões de reais por ano, só que a faculdade não está formando ele para trabalhar o linguajar do negócio. Ele está saindo da academia e ainda preocupado com o quê? E um dos caras que participa do meu livro aí, ele é fundador da maior academia, a maior comunidade de ciências de dados da América Latina. A maioria dos caras sabem tudo de dados, mas não sabe como aplicar isso no mundo corporativo. Então, a faculdade tem que fazer um dever de casa, como usar aquele cara na empresa. Sair do acadêmico não só e ir no para o acadêmico. prático. Então, são esses 4 que eu poderia estar com você. Então, a gente tem na formação, no meio e no fim. Cara, e essa questão, né, ainda, né, que persiste do dado é poder. Então, puta, eu não vou compartilhar porque senão eu posso perder meu poder. Quando, na verdade, a empresa toda ganha com esse dado, né? Sim. Cara, uma das coisas, assim, que às vezes traz bastante ruído numa comunicação é você trazer, por exemplo, um dado simples. Quanto que a empresa faturou até o dia 23 de fevereiro? Cara, se perguntar para o cara do financeiro, ele vai te dizer um número.
Se perguntar pro cara do comercial, ele vai dizer outro. Se perguntar pro cara de fábrica, ele vai dizer outro. Cara, mas não é só pegar e somar a quantidade de produtos vendidos. Não, mas tem que descontar as devoluções. Não, mas você tem que descontar tal. Cara, a informação tá ali, o dado tá ali, mas as empresas não conseguem ter uma informação única daquele dado. Sim, sim. E é o que você falou. Às vezes, se você traz todo mundo para o contexto, para entender o público para onde vai, os cientistas de dados, mais com umas boas pessoas de design, ele adapta essa informação para cada linguajar, em cada régua de relacionamento que a gente chama. Ó, para você que é mais executivo, eu te mostro essa informação dessa forma. Para aquele outro, eu mostro um painel, um gráfico tal. É o design para cada canal, para cada tipo de público. Uhum. É uma função também dos cientistas de dados preocupar com essa parte de interface, para entender, para integrar. Porque, por exemplo, ontem eu fui numa assembleia com 300 pessoas, acionistas de uma empresa. Eu sou acionista dessa empresa. Foi a apresentação. Ele mostrou lá, nos últimos 3 anos, a informação assim, olha, a gente, no caso, mostrou o faturamento, foi tá. Depois mostrou mais 3 anos como é que está a parte de empréstimo. Olha, de giro de carteira, movimentação de carteira, nos últimos 3 anos. Eu falei, nossa, tá bom. Aí ele falou assim, abriu para perguntas, ninguém perguntou nada. Eu falei, tá bom, mas... Aí eu fui, levantei, pedi a mão, falei, mas legal, foi fantástico, no final dos contas tá dando lucro, mas seria legal nesses 3 gráficos aí, desse último aí que você mostra o tanto que está emprestando, mostra também uma coluna dizendo assim, quanto tá de perdas, para saber se ela está crescendo também. Porque se eu estou emprestando, mas estou tendo pouca perda, legal. Então tá legal, a gente está emprestando direito o dinheiro. Porque não adianta eu estar dando muito dinheiro e estou perdendo o dobro. Então você não está emprestando dinheiro de forma correta. Concorda? Então, ou seja, eles colocaram no público na assembleia, dei feedback, eles aceitaram, na próxima vez vão apresentar. Então, eu acho que é sempre isso, você se preocupar com o seu público que vai ler a informação, porque vocês estão acostumados com fazer os painéis da informação, você vai ver que se mostra para o presidente é uma coisa. Sim. Para o cara que está tomando um operacional lá, o tático, ele precisa de um outro tipo de informação, um alerta, um SMS urgente do chão de fábrica. É isso, né? São camadas de apresentação que a gente chama. Everton, sensacional, cara. Obrigado. Foi muito legal compartilhar esses minutos com você, que essa quase 1 hora de podcast. Obrigado. Queria que você repetisse de novo o título do livro, aonde que o pessoal pode achar o livro e aonde eles podem te achar também. Obrigado. Cara. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês, estar sendo recebido aqui por vocês. Então, convido vocês para me adicionarem no LinkedIn, Everton Anunciação, Everton com H. Também conhecer tudo que a gente está gerando de conteúdo está no nosso portal universidadedoconsumidor.com.br. E também eu convido vocês, no dia 6 de abril, aqui em Curitiba, a gente vai fazer essa discussão. Exatamente, juntar a elite de profissionais de dados, de tecnologia, de experiência do cliente, para discutir essa coisa orgânica. Então, a gente vai ter esse nosso encontro aqui em Curitiba, dia 6 de abril. Tá? Então, a inscrição está no nosso site lá, universidadedoconsumidor.com.br, e a partir daí a gente vai conversar. A gente faz esse encontro aqui, depois São Paulo, depois no Chile, em Floripa, Porto Alegre, e eu convido vocês para... Ou seja, se a gente estiver preocupado nessa relação com o cliente, vem aqui no caminho, eu te explico. Sensacional. Pessoal, nosso podcast de hoje vai terminando. Peço para que vocês acompanhem nossos próximos podcasts, assistam, se inscrevam no nosso canal. A gente vai estar sempre trazendo pessoas assim de um gabarito igual do Everton aqui para poder estar conversando, trocando ideia com vocês. E vejo vocês aí no nosso próximo podcast. Um abraço.